Que bênção podermos adorar o Senhor. Amém? Preparei uma mensagem aqui, mas precisei dar umas mexidas nela, dar uma organizada na mensagem, para ficar mais fácil, né? O entendimento. Eu queria convidar os irmãos então a abrirem suas Bíblias. Quero saudar primeiro, né, a cada irmão e saudar meu amigo que hoje nos visita, né? Pastor Alexandre. Que alegria de estar a sua esposa do Sete, sua família. Sejam muito bem-vindos aqui em nosso meio. Que alegria poder recebê-lo aqui. Acho que é o primeiro culto, primeiro culto que o Alexandre está vindo. Estive lá na posse do pastor Wendel, que o substituiu. E primeiro culto depois ele vem aqui estar conosco. Que alegria. Sinta-se em casa, amém? Uma alegria recebê-lo aqui nessa noite. Estou achando que esse retorno está dando um probleminha. Pai. Queria falar sobre prazer, irmãos. Prazer é meu tema da minha mensagem hoje. Quem gosta de prazer, irmãos? Quem gosta de prazer, irmão? Os irmãos não gostam de prazer, não? Bem. Prazer. Deus nos fez para sentir prazer, irmãos. Vocês sabiam disso? Alguém já disse que às vezes a gente tem dificuldade porque o ser humano, pela natureza decaída, ele busca prazer em tão poucas coisas e que coisas que fazem mal, mas a Bíblia nos convida a buscar prazer eterno, duradouro. Eu quero te convidar a refletir sobre o prazer nesta noite. Amém? E o Salmo, e o texto que eu preparei para a gente meditar, Salmo 16, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Salmos 16, versículo 11. Quem muito me inspirou para pregar sobre esse assunto, sobre prazer, claro, isso não veio da minha mente, né? Foi um pastor batista, chamado John Piper. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele é um teólogo contemporâneo. E ele diz assim, irmãos: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Isso fala sobre hedonismo. Só que é um hedonismo santo. É um hedonismo cristão. E a Bíblia tem, então, um caminho a nos mostrar, desde o Jardim do Éden até o Novo Testamento. Como que esse prazer, Deus vai revelando esse prazer que nós podemos desfrutar. Então, o tema da minha mensagem, antes de ler o texto, de Salmo 16, versículo 11, o tema é o prazer da fidelidade, encontrando alegria na vontade de Deus. O prazer da fidelidade, encontrando alegria na vontade de Deus. Salmo 16, versículo 11, irmão, diz assim: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. A minha tradução é NVT, nova versão transformadora. Eu creio que a versão dos irmãos deve estar um pouquinho diferente, mas muito pouco diferente, né? Eu vou repetir a minha versão aqui, olha. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então o salmista vai declarar isso, queridos, que ele encontra alegria no caminho do Senhor. Jesus vai dizer isso também, né? Muitos séculos depois, lá em João 10, 10, ele vai dizer que ele veio para nos dar vida. E vida de quê, irmãos? Abundante. O que é vida abundante? Não é? Prazerosa, alegre.
E olha que interessante, querido. Então, a Bíblia vai mostrar esse caminho. O ser humano foi criado com a capacidade e o desejo de sentir prazer. Você acredita nisso? Se a gente for lá para o Éden, a gente vai ver essa realidade. Por que o homem peca? Porque ele abriu mão do maior prazer por um prazer passageiro. Ele olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e se encantou com aquela árvore. Tinha tantas outras árvores lá, né? A única que ele não podia comer era aquela. Ele se encantou pela qual? Por aquela. Então, seus olhos foram atraídos, né? A Bíblia chama isso de desejo desenfreado por aquilo que você vê, em outras versões, concupiscência. Foi atraído por aquilo que dá prazer e foi atraído pela soberba da vida. Você vai ser que nem Deus. E, na verdade, nós conhecemos a história e a gente viu que não foi nada disso que aconteceu. Adão e Eva desfrutaram de sofrimento, de dor, de morte, de tragédia familiar. O prazer acabou. Aquilo que agradava os olhos passou. E eles olham um para o outro e se veem nus. E eles vão tentar um meio para cobrir essa nudez. E aí a sabedoria humana vai procurar nas folhas da figueira para cobrir a sua nudez. Então, a gente vê desde o princípio que o homem, através de Adão e Eva, ele tentou resolver o problema dele do pecado. Resultado da sua queda, da busca por um prazer menor, da busca por um prazer inferior. E ele então aí passa agora a sofrer as consequências que Deus havia alertado, que no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Pena que ele não acreditou, né? Não é verdade? Ele preferiu acreditar na mentira de Satanás, que ele ia ser que nem Deus. E por causa disso, o sofrimento entrou no mundo, o desprazer entrou no mundo, as tragédias humanas entraram no mundo. Então, o ser humano, desde o princípio, meus irmãos, ele foi criado para o prazer. Mas desde a queda, o prazer se tornou o centro de um conflito entre buscar satisfação em Deus ou buscar satisfação em si mesmo. O hedonismo, do modo geral, é um sistema que afirma o prazer como um bem supremo. Buscar alegria, queridos, é o oposto do egoísmo. Buscar o hedonismo santo é o oposto do hedonismo, que ama a si mesmo. É um autoesquecimento adorador. Ele se preocupa primeiro com o outro. Porque ele, sabendo se o outro estiver bem, ele também vai estar bem. Quando a gente faz o casamento, a gente diz lá, se você promete amar, né? Na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza. Não é verdade? E as pessoas respondem o quê? Sim, promete. Mas quando vem as lutas, quando vem os desafios, como é que fica esse amor? Como é que fica esse amor? E quando a gente vai aconselhar alguém para casar, a gente pergunta, qual a sua intenção no seu casamento? Pastor, minha intenção no casamento é ser feliz.
Esse é o hedonismo que nós conhecemos. O bem supremo para mim mesmo e não para o outro. É egocêntrico. Mas o hedonismo cristão, santo, que a gente vê na palavra, pensa no outro. E olhando para Deus, quando Deus cria o jardim do Éden, e Éden em hebraico, irmãos, sabe o que quer dizer Éden em hebraico? Alguém sabe aqui o que quer dizer Éden em hebraico? Prazer. Deus nos colocou num lugar que tem como nome prazer. E Deus coloca tudo de bom lá, irmãos. Todo tipo de árvore. Aí Deus viu que Adão estava sozinho e pensou o quê? Vou fazer-lhe uma ajudadora. Cláudio Duarte, né, brincando. Eu não gosto de brincar muito pregando, não. Mas Cláudio Duarte brincando, ele vai dizer assim, que Adão estava com tanto prazer, Adão estava tão feliz, que Deus olhou assim e falou assim, vou acabar um pouquinho com essa felicidade de Adão. Cláudio Duarte fala isso. Eu jamais falaria isso na igreja, irmão. Eu acho um absurdo ninguém falar um negócio desse na igreja. Né? Aí fez o quê? Vou fazer a mulher, Adão, para você. Olha que maldade, irmão. Isso é maldade, irmão. Isso é muita maldade. Eu jamais falaria um negócio desse em culto, irmão. Mas domingo à noite. É um absurdo, não é verdade? Então, irmão, mas olha que interessante. Deus preocupado em que Adão desfrutasse de todo prazer do jardim do Éden, que tem como nome prazer. Já pararam para pensar nisso? Que Deus se preocupa com o nosso prazer? E aí o salmista vai dizer exatamente isso, né, irmãos? Tu me mostrarás o caminho da vida, me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Deus se preocupa, irmãos, que nós desfrutemos da alegria e façamos as coisas para Ele, porque estamos felizes. E quando alguém me pergunta no gabinete, pastor, eu quero ser feliz, eu falo, minha irmã, meu irmão, você tem que pensar em fazer o outro feliz. Porque se o outro estiver feliz, as chances de você ser feliz são enormes. Não é verdade? Agora, quando só você está feliz, as chances de você se tornar infeliz são gigantescas. Você vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. E Deus não nos fez para ficar sozinho. Deus criou o homem e disse, olha, é muito bom. Criou o homem e a mulher muito bom. Colocou a mulher ao lado dele. Colocou tudo que tinha de bom e do melhor. Davi, nesse salmo, vai dizer que, vai nos lembrar que prazer completo e duradouro nós só encontramos em Deus. Só em Deus. C.S. Lewis disse certa vez, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, C.S. Lewis vai dizer isso, irmão. Nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a não ser em Deus. Porque o nosso desejo aqui nunca é saciado. Nesse mundo caído. A psicologia vai dizer da acomodação hedonista. Acomodação hedonista, irmãos. Sabe o que é acomodação hedonista? Eu quero algo. Eu consigo aquilo ali. Daqui a um mês, irmão, aquilo já não tem mais o prazer que eu queria. Já foi embora. Talvez no primeiro mês eu lavo, eu cuido, eu guardo, eu pego para ninguém tocar. Mas no segundo mês eu já deixo sem cuidar. No terceiro mês eu já estou vendo outra coisa mais interessante. Por quê? Porque o prazer que eu tinha naquilo se esgota.
C.S. Lewis vai dizer que se nós somos assim, irmãos, se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo, para um outro lugar, e não para aqui. O hedonismo santo percorre toda a revelação de Deus. Falando sobre o prazer, no Éden, o prazer era natural, irmãos. Nos Salmos, a gente vê na adoração. Nos profetas, na fidelidade de Deus. E em Cristo, na redenção. Eu quero te convidar, então, a olhar lá no comecinho, no Éden. Antes do pecado, Adão, então, como eu disse, experimentava, irmão, prazer na presença de Deus. Ele se deleitava no Criador e no que ele havia feito. O jardim era um cenário de alegria natural, de comunhão. O homem encontrava prazer em estar com Deus. Agostinho de Hipona, um homem que antes de se converter era totalmente depravado. Pensa em alguém depravado, irmão. Era o Agostinho de Hipona. E ele disse certa vez, olha, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração. Agostinho vai dizer, fizeste para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Enquanto não repousa em ti. A Bíblia vai dizer que Deus busca adoradores, irmãos. E o que Deus faz com a gente? Desde a criação, desde o início da criação. Ele nos amou, irmãos. Ele nos colocou no jardim. Ele nos deu do bom e do melhor. Ele nos deu da sua própria presença. E o que ele requer da gente? Que nós o amemos. Mas olha que incoerência. Mesmo num lugar onde não havia morte, sofrimento, dor, miséria, o homem optou em não amar Deus. Você faria isso com alguém? Dar o melhor para alguém, se doar para alguém, e essa pessoa diz assim, ó, eu não quero o seu amor. Mas é isso que Deus fez. Desde o jardim do Éden. A gente vai ver isso mais claro quando eu falar sobre como que Deus se revela no livro de Salmos. Mas aqui ainda no jardim do Éden, o homem encontrava prazer em Deus. Deus criou o mundo, irmãos, para que ele pudesse comunicar a sua glória às suas criaturas. O Salmo 19 diz o que, irmãos? Os céus manifestam a glória de quem? Deus criou lá o jardim do Éden, um lugar chamado de prazer, para comunicar ao homem a glória dele, para que pudesse comunicar que ele é um Deus real, é um Deus galardoador, que ele tem o melhor para cada um de nós. Nós lemos aqui, ainda há pouco, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Deus tem prazer em acrescentar, irmão, porque ele sempre doou primeiro. A Bíblia vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se nós amamos, irmão, é porque experimentamos de um grande e poderoso e precioso amor. E podemos ver isso desde a criação. Assim como Davi, irmãos, muitos hoje continuam buscando prazer. Assim como Davi, assim como Adão, assim como Davi antes da sua queda. Assim como Adão,
depois da sua queda e durante a sua queda. Buscaram prazer fora da comunhão com Deus. E o resultado disso não foi bom. Mas Davi vai dizer no Salmo 16, olha, tu me mostrarás o caminho da vida. Davi no Salmo 51, versículo 12, depois de ter pecado de forma terrível, assim como a gente vê o pecado ao longo da história, Davi vai dizer algo tremendo, irmãos, tremendo para Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Salmo 51, versículo 12. Salmo 51. Olha o que Davi fala depois que ele peca. Ele vai dizer assim, olha, devolve-me a alegria, Senhor. Devolve-me, Senhor, alegria. Eu perdi a alegria, Senhor. O pecado faz a gente perder a alegria, irmãos. Adão ficou triste. Eva ficou triste. Agora Eva vai ter que gerar os filhos com dor, com sofrimento. Adão agora vai ter que arar a terra, vai ter que trabalhar com suor do seu rosto, mas antes nada disso tinha, era só prazer. Deus pensando no homem o tempo todo, para que ele pudesse conhecer a glória do Senhor, para que ele pudesse voltar para o Senhor, para que ele pudesse amar o Senhor. Mas o que ele recebe é rejeição. Adão prefere confiar em Satanás. Davi prefere confiar em si mesmo, nos seus planos. Salomão vai dizer que há caminhos que parecem bons para o homem, mas são caminhos de morte, irmão. Busque prazer em Deus. Não busque fora de Deus. Fora de Deus é sofrimento. Fora de Deus é tragédia. Fora de Deus é desprazer. Não é prazer. É desprazer. Assim como Davi, muitos hoje continuam buscando prazer fora de Deus. Você tem encontrado prazer aonde, meu irmão, minha irmã? Aonde você tem encontrado prazer? Em Deus? Ou apenas nas bênçãos de Deus? Somente naquilo que tem te dado. Somente naquilo que tem te abençoado. Seu prazer está nele. Podemos ver também Deus se revelando o seu prazer, como eu disse, no livro de Salmos. E ele vai revelar um prazer, que ele vai chamar o prazer na adoração. Vocês sabem que o livro de Salmos, irmãos, ele é composto de 5 livros. 5 livros. O livro de Salmos, todos os livros de Salmos, ele tem 5 livros ali dentro. Pastor, como é que você sabe que tem 5 livros? Porque tem um começo e tem um final igual. 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 Eu posso dizer que a primeira parte, o primeiro livro, termina lá no capítulo, Salmo 41, versículo 3. Você sabe o que diz lá no Salmo 41, versículo 3? Abra a sua Bíblia aí. O segundo termina no Salmo 72, versículo 19. O terceiro livro termina no Salmo 89, versículo 52. O quarto termina no 106, versículo 48. E o quinto termina no 145, versículo 21. Sabe o que diz lá em todos esses? Bendito é o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. O povo encontra prazer na adoração. O povo volta a ter prazer em Deus, no livro de Salmos. De eternidade em eternidade, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Pastor, e o Salmo 146 ao 150? O Salmo 146.
ao 150. Funciona como um grande coro final de louvor, que termina sempre com uma palavra que nós falamos muito: aleluia. Ou seja, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja louvado. Então, no livro de Salmo, nós percebemos quanto o povo se volta agora para a adoração do Senhor. É um livro que fala da caminhada do povo, da queda do povo, da frustração do povo, dos percalços que o povo passa. Mas o livro termina dizendo: Senhor, como é bom louvar o Senhor. Aleluia, Senhor, louvado seja o Senhor. E em cada porção, em cada dificuldade, em cada situação que o livro trata, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, cada um trata de um assunto específico. Mas ele termina dizendo: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer assim também como salmista? Independente do que você está falando, fazendo, passando, vivenciando, você pode dizer: bendito seja o Senhor. Eu logo lembro do versículo que eu mais gosto na Bíblia, Romanos 8, 28, que vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, isso vai me tornar mais parecido com o Senhor, como diz Romanos 8, versículo 29, mais parecido com o teu Filho Jesus. Então eu posso te glorificar, Senhor. Eu posso te voltar. E a experiência do povo no livro de Salmos é exatamente essa. Os salmistas, então, expressam a alegria de viver para Deus, apesar de tudo, da queda, do sofrimento, das guerras, das decepções, das tragédias humanas, a tragédia do seu povo. O prazer não está nas circunstâncias, irmãos, mas na presença constante do Senhor. Podemos encontrar prazer nele em todo o tempo. A Bíblia diz: clame a mim. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Aqui está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Venha a mim. Eu sou suficiente, Deus dizendo. Então você pode dizer: bendito seja o Senhor, e encontrar prazer, refrigério, alívio para a sua alma. Dizer que o Senhor, Ele continua o mesmo, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. O povo de Israel, no livro de Salmo, é essa experiência do salmista, irmão. Ele olha e ele vê: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor nos ajudou, e olha para trás em alguns salmos e diz: Senhor, o Senhor nos deu vitória, Senhor. Ele olha para trás e diz: Senhor, o Senhor me deu vitória nesse momento, o Senhor me deu vitória nesse lugar. Oh, Senhor, teu amor dura para sempre. O salmista vai dizer. Então ele pode encontrar prazer na adoração. E o salmista vai dizer: na tua presença há alegria. A alegria vem do Senhor, ele vai dizer, e a nossa força. Jonathan Eduardo afirmou: a verdadeira religião é a vida de Deus na alma do homem, e que o amor de Deus se expressa em prazer espiritual. Jesus vai dizer que ele procura, irmãos, verdadeiros adoradores. E ele falou isso para quem, irmão? Irmãos, lembra que ele falou? Para uma mulher cheia de problema, cheia de dificuldade, mas quando ela encontra com ele, e ele fala: se eu te der dessa água, você vai sentir tanto prazer, que você nunca mais vai ter sede. Vai ser uma fonte a jorrar. Que maravilha! Ela fica toda encantada: meu Deus, que maravilha! Ela encontra então a fonte. A fonte da água, da vida, estava ali com ela. Você tem adorado por obrigação? Ou você tem adorado porque você sente prazer em Deus? Precisamos buscar o Senhor, nos voltar para Ele, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, irmãos. Em todos os nossos caminhos. Você tem encontrado prazer na presença de Deus? Você pode dizer como um salmista, independente da circunstância que está vivendo: aleluia.
Você pode dizer como um salmista, bendito seja o Senhor. O povo de Deus encontra prazer na adoração. Alguns vão dizer que a adoração é o descanso do cristão. Não é verdade? A oração é a respiração, a palavra é o alimento, a comunhão é a academia. Para uns é um pilates, para outros é musculação, e para outros é aquele outro que o pessoal corre na rua, como é o nome? Crossfit. Não é verdade, não? Para uns é crossfit, comunhão. Não é verdade? Mas não pare, não deixe. Não abra mão da comunhão. Não abra a mão da comunhão. Mas o descanso é na adoração. É na adoração. Podemos ver também o prazer. Vimos no Éden, vimos no livro de Salmos, mas podemos ver também o prazer na fidelidade de Deus. E os profetas vão nos mostrar isso. Que podemos encontrar o prazer na fidelidade de Deus. Tem um texto clássico, né? Que é Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Abra sua Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Vocês sabem o que tinha acontecido aqui, irmãos? Quando Jeremias escreve isso? A sua cidade querida, Jerusalém, havia sido destruída. Sofrimento para todo lado. Pessoas mortas. As mães comiam seus próprios filhos porque não tinham o que comer. O quadro terrível. Para onde você olhar. E Jeremias, então, ele diz o seguinte. Capítulo 3, versículo 22. Então, ele vai encontrar prazer na fidelidade de Deus. Ele vai dizer assim, olha, o grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias encontra prazer, irmãos, na fidelidade de Deus, quando tudo dá errado. E tudo deu errado por causa da rebelião do povo, do pecado. Que lá em Adão, em vez de escolher o prazer maior em Deus, ele escolheu o prazer menor no diabo. O diabo é o pai da mentira, né, irmão? Então não caia na cilada dele. Adão já caiu. Você já viu o que dá. Então fuja dele. Melhor, resista a ele. Fuja da aparência do mal, mas a ele, resista a ele. E ele fugirá de vós. E resista com a palavra, tá? Não com a força do seu braço. Resista com a palavra. Podemos ver então que Satanás nos tenta nos fazer acreditar que existe felicidade longe de Deus. Mas não existe, irmãos. Não existe. Felicidade está em Deus. Salmo 128, 1 vai dizer, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Jesus vai dizer, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem que é pobre, irmãos?
aquele que não confia em si mesmo, como fonte do seu prazer, das suas vontades, mas confia em alguém que é superior. Quando tudo parece incerto, é na fidelidade de Deus que podemos sempre encontrar prazer. Ser fiel a Ele é viver em sintonia com o seu coração. A alegria não depende das circunstâncias, mas sim da fidelidade de Deus. Os profetas confrontaram um povo que buscava prazer nas aparências religiosas, não na fidelidade do Senhor. O prazer verdadeiro está em desfrutar da fidelidade de Deus, que se manifesta sempre na sua aliança. Ele não quebra a aliança dele, enquanto muitos quebram as suas. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo misericordioso, como Jeremias experimenta. Ele continua sendo justo. A alegria é o eco do prazer de Deus em nós, disse C.S. Lewis. Oséias, capítulo 6, versículo 6, profeta, então, casa com uma prostituta, não é verdade, irmãos? Para simbolizar o que o povo dele estava vivendo. Ele ilustra na sua própria vida o que o povo estava vivendo. A rejeição de Deus. E Oséias vai dizer no capítulo 6, versículo 6, falando que Deus, que Ele quer misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Oséias vai dizer isso. Deus não está preocupado com o sacrifício. Ele já tinha preparado o sacrifício. Ele já tinha preparado o sacrifício perfeito. Mas o que Ele quer é conhecimento. Que vocês conheçam o Senhor. Conheçam a Deus. Como Adão e Eva não reconheceram. Mas que vocês conheçam. Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Crescei para não ser enganado, ludibriado pelas mentiras. Jeremias vai dizer, capítulo 29, versículo 11, o povo está na tragédia, o povo está sofrendo o seu pecado, o povo está vivendo sem alegria. E Jeremias vai dizer, eu sei os planos que tenho para vocês. Mesmo o povo fazendo tudo, mesmo Deus já avisando que isso iria acontecer, que eles iriam passar por isso, Deus diz, olha, eu sei os planos que tenho para vocês. Meus planos são de paz e de prosperidade. Prosperidade. Quero terminar então falando do que podíamos ter encontrado alegria no Jardim do Éden. Depois que pecamos, encontramos alegria nos salmos, em adoração. Depois encontramos com as quedas, através dos profetas, na fidelidade de Deus. Deus não muda e permanece o mesmo. O homem sim. Mas eu quero terminar dizendo que o maior prazer podemos encontrar em Cristo. O prazer da redenção. Cristo é o exemplo perfeito, irmãos, do hedonismo santo. 3 pontos. Olha só que interessante. Ele encontrou o prazer na vontade de quem? Jesus encontrou prazer na vontade de quem? Dele ou do Pai? Jesus encontrou o prazer na vontade do Pai. A minha vontade, meu prazer é fazer a vontade do Pai, meu Pai que me enviou. Olha que interessante. Enquanto Adão erra, enquanto a humanidade erra, Jesus, o Deus encarnado, ele vem para nos mostrar que só ele é o caminho, de fato, que nos conduz ao eterno prazer que Deus, desde o Éden, preparou para a humanidade. Jesus vem como exemplo disso. Enquanto Adão e Eva pecaram lá,
pelo que viram, que daria prazer, daria soberba, Jesus é conduzido, então, para o deserto, para ser tentado, e vence as 3 tentações de Satanás, dizendo para Satanás, nem só de pão, ou seja, não é o que me dá prazer humano, que vai me convencer, né? Jesus vai dizer também para Satanás, para não tentar o Senhor teu Deus, né? Tentando dissuadir Jesus a mostrar o seu poder. E Jesus vai dizer para ele, depois de ele mostrar os reinos do mundo inteiro, Jesus vai dizer para ele, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então Jesus encontrou prazer na vontade do Pai. Ele também sofreu, irmãos. Sabia que Jesus sofreu? Não é só você que sofre, não sou só eu que sofro. Jesus também sofreu, e olha, ele sofreu por uma alegria futura ainda. Convida-nos então à sua alegria. Hebreus 12, versículo 2. A primeira parte, nós conhecemos bem, tá? Aqui no letreiro da nossa igreja. Hebreus 12, 2. E a segunda parte, pastor? Vamos ler, quero ler com você. A primeira parte diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a segunda parte diz assim, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus buscou prazer, irmãos, uma alegria maior, no meio do sofrimento. E olha que foi um sofrimento injusto. Foi pela humanidade toda que havia pecado, que mesmo se revelando ao longo da história, opta em rejeitar a fonte de todo prazer. Mas Jesus vem, e por um prazer maior, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Qual o hedonismo santo aí? Deus, em Jesus, buscou prazer, irmão, uma alegria maior. Pensando mais uma vez em nós. Porque talvez fosse qualquer um de nós. Ia pensar assim, o quê? Desde o Éden, essa turma aí só me dá trabalho. Eu vou fazer isso por ele? Vou nada. Jesus vai ter falado assim, né, irmão? Não vou encarar isso não. Essa turma não vale nada não. E olha que Deus até tentou, né, irmão, com Moisés, né? Moisés, quer que eu dê um jeito nessa turma e levante outro povo? Deus disse só para me arrepender de ter feito essa turma. Mas ele continuou colocando o prazer no lugar certo. Para que eu e você pudéssemos adorar sobre todas as coisas. Em qualquer circunstância. Em qualquer momento. Acima de qualquer tentação. De qualquer dificuldade. Porque Ele é único. E é digno de receber a minha, a tua, a nossa adoração. Só Ele pode, só Ele deve. Eu quero te convidar para adorar esse Deus. Eu quero te convidar para abrir mão daquilo que tem te atrapalhado de experimentar o melhor de Deus. Eu quero te convidar para você fazer uma avaliação nessa noite comigo. Dizer assim, eu quero viver algo novo. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Jesus também, irmãos, disse lá em João 15, tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo e a vossa alegria seja completa. Ele fez isso para resgatar, irmãos, o prazer que havia se perdido, o prazer santo, justo, perfeito, o prazer que Deus sempre planejou em nos abençoar, em nos conceder, John Piper vai dizer que Cristo suportou a cruz, porque via a alegria que estava proposta. A alegria de Cristo é comunicada aos seus discípulos. É um dom redentivo e participativo. Ele se alegrou em obedecer,
mesmo sendo injuriado, sendo afrontado, sendo rejeitado, sendo abandonado, pois sabia que a vontade do Pai era o caminho para a salvação. Deus ama seu mundo de tal maneira que entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o prazer, a alegria, a vida abundante, a vida eterna, para todo sempre. Quero te convidar a fazer 3 perguntas nessa noite. O que faço que eu preciso melhorar mais? O que eu faço bem que eu preciso melhorar? A segunda, o que não tenho feito que eu preciso começar a fazer? Isso vale para tudo, irmão, até para o seu casamento. Você pode perguntar para o seu cônjuge. E a terceira, o que eu devo deixar de fazer? O que eu preciso parar de fazer? Mas faça primeiro para o Senhor. Porque, da mesma forma, diante de Deus, devemos nos perguntar: eu tenho encontrado prazer na sua presença? Eu tenho sido fiel em adorá-lo com alegria? Tenho descansado na fidelidade do seu amor? O hedonismo santo é mais que um conceito teológico. É o chamado de Deus para a nossa plenitude. No Éden, o prazer estava na comunhão. Nos Salmos, o prazer estava na adoração. Nos profetas, o prazer estava na fidelidade. Deus não muda. Em Cristo, o nosso prazer está na redenção. A fidelidade de Deus é o fundamento da nossa alegria, irmão. E a nossa fidelidade a Ele é a resposta, é a melhor resposta de um coração que descobriu o verdadeiro prazer. O prazer supremo. Viver para a sua glória. Porque foi para isso. Foi exatamente para isso que Deus nos fez. Para o louvor da sua glória. Quero terminar contando uma história que muito me impressionou. Eu creio que vai também impactar você. Em 8 de janeiro de 1956, 5 índios Aucas do Equador mataram Jim Elliot e seus 4 companheiros missionários. Esses índios mataram, então, os missionários. Quando eles tentavam levar o evangelho para aquele povo. Resultado disso, 4 viúvas. 4 viúvas. Resultado disso, perderam seus maridos. Resultado disso, 9 crianças perderam seus pais. Elizabeth Elliot escreveu que o mundo chamou a tragédia de pesadelo. Mas ela acrescentou: o mundo não compreendeu a verdade da segunda frase da confissão de Jim Elliot. E a frase é o seguinte, ele diz lá: não é tolo quem entrega o que não pode reter, não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega o que não pode perder para ganhar o que não pode perder. Deus não coloca Elliot, Samuel, Zimmer e Lori Moon no mundo simplesmente, irmão, para mostrar a sua alegre tribulação, mas também para despertar em cada um de nós a paixão por imitá-los. Como eles conseguem encontrar prazer?
até mesmo nas maiores tragédias da vida. Ele diz em Hebreus capítulo 13, versículo 7, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé daqueles que tiveram. E em Hebreus 6,12, sejais imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Você conseguiria colocar prazer? Perder seus 9 filhos? Você conseguiria colocar prazer em Deus? Perdendo seu cônjuge? Porque você foi fazer o bem para alguém? Você conseguiria dizer o que Eliot falou? Não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder? Deus já fez a sua parte. Ele fez o vinho no jardim. O homem foi lá e estragou. Deus se revelou ao povo. O povo experimentou adorá-lo. Mas no meio da adoração o povo se desviou. Salmo 115 vai dizer que eles fizeram ídolos. Que tinham boca e não falam. Tinham pés e não andam. Que povo é esse, irmão? Que coração é esse? Vêm os profetas e confrontam toda essa realidade. Dizendo onde estão errados. E para surpresa, o povo não escuta. O povo continua na sua rebelião mesmo, Deus tendo falado aonde isso ia chegar. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. Ele tinha um plano melhor. Enviar seu próprio filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu quero te convidar nessa noite. Você está sofrendo. Se você não está conseguindo lidar com a sua vida, a se voltar para Ele. Para o Senhor que restaura a alma. Para o Senhor que restaura corações. Que refrigera a alma. O próprio salmista vai dizer isso. No Salmo 19, quando ele reconhece a glória de Deus. Salmo 19, versículos 7 e 8. O salmista vai dizer: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Hoje, o Senhor te convida, meu irmão, minha irmã, a encontrar um prazer santo. Não um prazer que termina em si, mas um prazer que brota da fidelidade de Deus e floresce na comunhão com Ele. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado. Tem misericórdia de nós, Senhor, como disse Jeremias. Ainda bem que a sua misericórdia se renova cada manhã em nossa vida, Senhor. Queremos experimentar verdadeiramente da alegria que vem do Senhor. Sabemos que a tua palavra nos diz, Pai, que é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. A alegria, Pai. E eu peço para que o Senhor esteja visitando cada coração. Que talvez os ladrões da alegria, as preocupações, os problemas, as pressões das pessoas, as prioridades erradas, Deus, têm tentado roubar, ou têm roubado, sim. Mas que nessa noite, o Senhor possa trazer uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Porque a tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém impedirá. Coloca, Pai, prazer em nossos corações, Deus. Prazer de te servir. Prazer de te amar, Senhor. E desfrutar das suas benesses, do seu cuidado, da sua fidelidade, da adoração, Deus.
das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que possamos olhar, Deus. Tua palavra nos diz para sermos gratos em todo tempo, Senhor. Tua palavra nos diz, em tudo dai graças. Que possamos olhar, Deus, quantas coisas boas o Senhor tem nos dado. Quantas coisas, Senhor. Possamos contar quantas bênçãos, Senhor. Porque é assim que o povo fazia. Os salmistas olhavam para trás e contavam as bênçãos que tinha feito. Com um braço forte. Como o Senhor deu vitória ao seu povo, Senhor. Eu peço para que o Senhor esteja revelando o seu poder, o seu cuidado, o seu amor. E enchendo nessa noite do Senhor mesmo. A palavra diz, enchei-vos do Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço. Nos ajuda. Olhe por nós. Ajuda a nossa igreja a avançarmos, a prosseguirmos, a testemunharmos, a ser pessoas mais parecidas com Jesus. Que possamos amar como Jesus amou. Que possamos perdoar como Jesus perdoou. Que possamos, Pai, estar ao lado daqueles que sofrem. Mas também, Senhor, nos alegrar com aqueles que se alegram, Senhor. A Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Assim nós oramos, Deus, com perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Convidar o pessoal do louvor.